Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Esse é mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje iniciar mais um capítulo no Evangelho de Lucas. Estamos caminhando aí para o final, para a reta final desse livro do Evangelho de Lucas. Hoje, então, estudaremos juntos o Evangelho de Lucas no capítulo 18, a partir do verso 1 até o verso 8. Acompanhe comigo, então, a leitura da bendita Palavra de Deus. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes farás justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Com esta pergunta final, no verso 8, nós vemos uma ligação, pelo menos indireta, com o final do nosso último capítulo 17, que estudamos juntos, porque Jesus estava falando da sua volta. Então, talvez, para fazer referência ao que Jesus acabara de dizer com relação à sua volta ao mundo, ele aqui faz essa pergunta. Mas, antes de tratar dessa pergunta propriamente dita, vamos voltar para o versículo 1 e tratar de trabalhar um pouquinho o nosso contexto aqui. Jesus estava na sua jornada para Jerusalém, caminhando de caminho para a cidade de Jerusalém pela última vez. Essa aqui é a última jornada de Jesus antes da fatídica semana e da fatídica sexta-feira, em que ele seria sacrificado na cruz. Jesus de caminho aproveitava para ensinar, ouvia as pessoas, se encontrava com fariseus e aproveitava, como nós veremos mais adiante, para também denunciar as suas práticas e contrastar a postura de fariseus com aquela que deveria ser do verdadeiro discípulo. Aqui Jesus aproveita, e nós temos no início do versículo simplesmente a informação: disse-lhes Jesus uma parábola, ou seja, ele estava de caminho e falou àqueles que estavam perto dele. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Parece que Jesus queria enfatizar a questão de estarmos vigilantes, naquele tempo das pessoas estarem vigilantes, atentas, e nós também, claro, não é? E ficarem alertas e permanecerem perseverantes na presença de Deus. Então, por isso, Lucas traz essa informação: o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus então traz uma parábola. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Ou seja, era um juiz que não era temente a Deus, provavelmente não era sequer judeu, e o fato de que ele não respeitava homem algum quer dizer que ele não se importava com as pessoas. Era uma pessoa insensível, talvez um cínico, que não se importava mesmo e não tinha em mente nem o fato de que ele poderia pelo menos ajudar as pessoas. Então ele cuidava simplesmente da sua vida, fazia as coisas simplesmente por fazer. Verso 3 então traz
o outro ponto da história. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra meu adversário. Essa viúva certamente vinha ao juiz porque ela não tinha a quem recorrer. Viúva, ela não tinha um marido para cuidar dela. Naquela cultura, a viúva sem o esposo, às vezes não tinha nem o sustento. Se ela não tivesse um filho, e talvez seja esse o caso aqui, que cuidasse dela, ela estaria à própria mercê. E certamente aqui ela tinha uma causa importante, talvez algo que pudesse trazer algum benefício financeiro com o qual ela pudesse se sustentar, e ela então estava incomodando aquele juiz. Por fim, como nós vemos no verso 4, ele então diz que, apesar de não querer por um tempo a atender, diz: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Ou seja, para não acontecer que no fim ela tenha algo contra mim porque eu não julguei e porque ela está me incomodando, porque ela está me insistindo comigo, então eu vou atender a sua causa. Agora veja o que Jesus então traz para nós e que são lições importantes. Disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Muito embora pareça que está demorando, Deus ouve o clamor dos seus filhos. Pode ser que a resposta demore a chegar, mas Deus ouve e Deus atende. E mais, Jesus está aqui dizendo: se esse juiz que é iníquo, que não teme a Deus, pensou dessa forma, quanto mais o nosso Deus, porque o nosso Deus faz justiça porque Ele é bom, porque Ele é justo, não é? Com certeza Ele ouve as nossas petições e Ele vai fazer isso. E Jesus então afirma no verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Jesus promete que no tempo certo, no momento de Deus, no tempo dele, Ele vai fazer justiça. Ele vai ouvir o clamor dos seus filhos. Eu fico me lembrando do tempo do Egito e da escravidão do povo, porque chegou a hora em que Deus falou com Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. O clamor do meu povo chegou ao meu ouvido e então eu decidi agir. É claro que às vezes parece que Deus demora, mas certamente é no tempo certo que Deus provê o socorro, que Ele atende a nossa petição conforme a sua vontade. Para nós, e é isso que Jesus diz aqui, e é essa a nossa grande lição, a nós cabe perseverar, insistir, derramar o nosso coração perante o Senhor, confiante nele, confiando que Ele vai agir no tempo dele, sem esmorecer, sem perder a esperança, porque Deus ouve a nossa causa. Essa é a grande questão. O dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desistir, insistir, mas claro, sempre submissos a Deus e sempre sujeitos à sua vontade. Mas aí Jesus, como eu comecei a nossa fala aqui, o nosso programa de hoje, mas Jesus então faz uma pergunta no final e que liga ou linka com aquilo que ele estava falando no final do capítulo anterior, acerca da sua volta. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é uma exortação de Jesus para nós. Será que Ele vai encontrar fé no seu povo? Será que Ele vai encontrar o seu povo quando Ele voltar confiante nele? Confiante que Ele vai voltar? É mais uma exortação. Jesus não está duvidando. Jesus não está questionando. Jesus está encorajando. Jesus está exortando a que fiquemos fiéis, fiquemos firmes e mesmo nas adversidades e a despeito de qualquer coisa que nos aconteça, nós sigamos firmes esperando a sua volta.
A pergunta para mim, para você, para nós todos é essa: estamos realmente aguardando a volta do Senhor Jesus? Isso está no nosso coração? É essa a nossa esperança? Vivemos para o Senhor? Vivemos essa vida longe das coisas dessa vida e mais próximos a cada dia do Senhor? Nós veremos mais adiante, nesse mesmo capítulo, que Jesus fala disso como algo que é imprescindível para a vida do discípulo. Chegamos ao final de mais esse trecho, o primeiro parágrafo do capítulo 18, e vamos continuar no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.